Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário. Toda sexta-feira a gente está por aqui, às 19 horas, religiosamente, para trazer informações referentes ao direito previdenciário. O Papo Previdenciário nada mais é do que a gente bater um papo com você, trazendo as suas dúvidas, as dificuldades previdenciárias que você tem e esclarecendo de uma forma descomplicada, de uma forma simples de entender. Perfeito? A primeira dúvida que eu tenho aqui é o do Frank. Ele pergunta o seguinte, olha só. Bom dia, doutor, meu nome é Frank. Entrei com pedido de auxílio acidente no dia 19 de janeiro de 2020. A Previdência começou a me pagar a partir do dia 9 de maio. Como conseguir receber o que ficou para trás? Obrigado. Frank, olha só, normalmente o INSS ele já faz esse pagamento. Se você fez um processo administrativo, o INSS ele já paga esses valores do atrasado, quando o valor do atrasado é de até 60 vezes até 20 vezes o valor do seu salário de benefício, ele já te paga na próxima competência que foi concedido o benefício. Agora, se não foi, se foi acima de 20 vezes, aí ele demora um pouquinho mais para pagar, porque depende da gerência executiva para liberar os valores, depende de umas outras autorizações, mas enfim. No seu caso aqui específico, foi poucos meses, ele já deveria ter pago para você no mês sequente de concessão do benefício, se foi no processo administrativo. Se ele não pagou, você pode entrar lá no meu INSS e solicitar valores não pagos. E aí, na hora que você faz esse pedido, você informa que foi concedido o seu benefício, informa numa petição que foi concedido o seu benefício, você deu entrada no dia tal, só que ele não foi pago o período dos meses tal aos meses tal. Aí o INSS vai analisar todo o seu histórico, vai analisar o seu sistema no meu INSS e sendo verdadeiro o que você informou, eles já vão efetuar o pagamento para você. Pode ser que eles tenham até esquecido de fazer essas informações. Então, se você não recebeu, pode solicitar aí que você tem direito pela própria plataforma do meu INSS. Perfeito? Bom, outra dúvida que eu tenho aqui hoje, vamos puxar lá de quem que é do Donizete Aparecido Marques. Ele pergunta o seguinte: boa noite, doutor. Estou aposentado por incapacidade permanente desde 2021 com 60% do meu salário. Porém, essa aposentadoria é proveniente de um auxílio-doença do ano de 2017, antes da reforma da Previdência. Desse caso, não vale a regra antiga? Donizete, isso está acontecendo muito, infelizmente está acontecendo muito, pessoal. O pessoal está recebendo benefício de auxílio-doença antes da reforma, no caso aqui do Donizete, 2017. E o INSS está prorrogando esse benefício porque acreditava numa recuperação da capacidade laboral dele. O fato é que, depois de prorrogar, no caso aqui do Donizete, por mais 4 anos, foi identificado apenas em 2021 que o benefício dele, a incapacidade dele, tornou-se permanente. E quando o INSS identifica que a sua incapacidade é permanente e não temporária, ele concede para você a aposentadoria por invalidez. O problema, Donizete, é o seguinte: se o INSS entendeu que a sua incapacidade é permanente apenas em 2021, dificilmente você vai conseguir reverter essa situação da justiça, porque ela era entendida como temporária. Agora, importante, eu já criei vídeo importante aqui no canal para vocês, onde a TNU está discutindo, sobre até os processos, onde ela está discutindo isso. Eu vou deixar o link aqui no card para você verificar, porque é inconstitucional. A gente chega a falar assim que é até imoral, no momento que a pessoa mais precisa, onde ela tomou totalmente incapacitada, ela tem uma defasagem gigantesca dessa. Ela receber mais no auxílio-doença do que numa aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente. Então pode ser que isso seja revertido, mas por enquanto ainda não tem como reverter, porque o INSS entendeu que a sua incapacidade permanente foi apenas em 2021. Em 2017, essa incapacidade seria temporária. Para você discutir isso, comprovar que a sua incapacidade é permanente em 2017, você teria que entrar com processo judicial, comprovar que a sua incapacidade já é permanente desde 2017 e tudo mais, perfeito? Ou aguardar o julgamento aí também da TNU, que talvez já resolva essa situação aí de inconstitucionalidade referente a esse artigo específico que concede 60% da aposentadoria por incapacidade, tá bom? Vamos lá, a próxima pergunta é do Jonathan. Ele pergunta o seguinte: uma pessoa que faz perícia e demora para sair o resultado, ela deve continuar pagando o INSS enquanto aguarda o resultado? Pela questão de perder ou não a qualidade segurada e também por pagar o INSS estando aprovado e não saber que está aprovado na perícia. Jonathan, essa é uma questão muito polêmica também, que envolve o limbo previdenciário. Eu já trouxe vídeo aqui no canal explicando para vocês que, por mais que você tenha contribuído com a Previdência Social, mas ficou comprovada a sua incapacidade laboral, por mais que tenha contribuições, vocês vão receber todos os valores de benefício.
Então vamos imaginar que você tem uma incapacidade, passou aí por um médico, e o médico te atestou que você vai demorar 2 meses para recuperar sua capacidade laboral. O seu médico informou isso para você, olha, você tem que ficar afastado durante 60 dias. E aí você passou na perícia do INSS, já passou mais de 60 dias sem o resultado. E você voltou, né? Você tem a capacidade laboral. Não tem, você falou assim, não, realmente os 60 dias para mim foi suficiente para recuperar. Como eu já passei na perícia, você pode, não tem problema nenhum, pode voltar a trabalhar. O INSS identificar que você está incapacitado, ele vai te pagar esses 60 dias. Se não, você pode discutir isso até na justiça. Então, ou seja, por mais que você contribua com a Previdência Social, se for identificada a sua incapacidade laboral naquele período contributivo, o INSS deve pagar o seu benefício, perfeito? Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque às vezes a pessoa fica sem pagar, fica sem saber o que fazer, mas se você tiver capacidade laboral, pode voltar que o INSS ele te paga os valores que você ficou incapacitado aí. Se não pagar administrativamente, judicial ele te paga certamente, perfeito? Outra dúvida que a gente tem aqui é do Fernando Leonel. Ele pergunta o seguinte: doutor, as contribuições do MEI servem para acrescentar 2 pontos percentuais anuais à percentual da aposentadoria? Desde já agradeço. A dúvida do Fernando é o seguinte: depois que você vem aposentar, depois da reforma da Previdência, cada ano de contribuição é somado 2%. No caso dos homens aí, depois de 20 anos de contribuição, é computado 2% por ano depois dos 20 anos. No caso da mulher, é computado 2% por ano a cada ano. Se você recolher o MEI e não fazer a complementação, Fernando, esses 2% a mais vai ser somado apenas na aposentadoria por idade, tanto do homem quanto da mulher. Se você quiser que esses 2% a mais da contribuição do mês some na aposentadoria por tempo de contribuição, que você tem direito, ou numa regra de transição, que não seja aposentadoria por idade, você vai ter que fazer a complementação da guia do MEI. Lembrando que o MEI paga com alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo pela guia das MEI. Para ele pagar, para considerar esses 2% a mais em outra modalidade de aposentadoria, que não seja aposentadoria por idade, você vai ter que fazer essa complementação, ou seja, pagar mais os 15%, para aí sim somar esse aumento de 2% por ano depois dos 20 anos de contribuição no caso do homem, perfeito? Então vai depender, você vai pedir aposentadoria por idade ou vai pedir outra modalidade de aposentadoria? Vai valer a pena incluir esse período de contribuição ou não vai valer a pena? Faça um planejamento previdenciário certinho para não gastar dinheiro à toa, tá? E verifique se é viável ou não fazer essa complementação para aí sim verificar se é viável ou não incluir esses 2% a mais na sua aposentadoria aí, ou mais períodos aí para conseguir melhorar o valor. Perfeito? Pessoal, vem com a gente que na próxima semana tem Papo Previdenciário novamente. Até lá! Tchau!